eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. De tão brutal, é difícil acreditar que esse crime não estampe todas as capas de jornais, não apareça em todos os noticiários ou que não tenha viralizado em milhares de postagens nas redes sociais. Talvez porque o que ele tem de brutal também tem de recorrente e de naturalizado. Retrato da ambiguidade que o Brasil vive quando o assunto é LGBTfobia, como explicou em entrevista à CNN Renan Quinalha, ativista e professor de Direito da Unifesp. E, de fato, é um tanto ambíguo o que a gente está vivendo no Brasil de 2021. Ou seja, de um lado, o país, nos últimos 10 anos, reconheceu a maior parte dos direitos que são reivindicados pela comunidade LGBT, já o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero de pessoas trans, a gente teve a criminalização da LGBTfobia, o direito à doação de sangue também pela comunidade LGBT, que era restrita antes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma violência ainda muito brutal, né? Na última semana, uma mulher trans foi incendiada, a gente teve o episódio de um jovem em São Paulo que foi assassinado com 3 tiros dentro de uma barbearia, e no último mês uma enorme quantidade de outros casos, né? Se a gente pegar as cifras, o Brasil ainda está na lista dos países que mais matam e deixam matar pessoas LGBTs no mundo. Na última sexta-feira, a transexual Roberta teve 40% do seu corpo queimado. Um adolescente ateou fogo nela enquanto dormia no centro do Recife. Uma mulher trans foi queimada no centro da cidade. Infelizmente, ela já teve que amputar um braço. A mulher de 33 anos, a mulher trans, ela foi extubada, ou seja, já respira sem a ajuda de aparelhos, mas a situação é grave. Ela permanece internada na CTI aqui do Hospital da Restauração, no Recife. E de acordo com a equipe médica, ela tem severos comprometimentos da mão, do antebraço e também do punho direitos. Inclusive, ela passa por reavaliações para saber se este membro direito também pode ser amputado ou não. Na manhã desta segunda-feira, a mulher passou por procedimentos para retirada de tecidos das áreas afetadas. Ela teve 40% do corpo queimado na semana passada na região central do Recife. E qual é a história? Ela informou à equipe médica que foi atacada enquanto dormia. Antes disso ocorrer, dela ter o corpo queimado, ela teria se envolvido em uma confusão com um adolescente. Então, o agressor fez o ataque enquanto a mulher estava descansando, dormindo na região central do Recife. A deputada estadual Robionce Lima, eleita no mandato coletivo pelo PSOL de Pernambuco, acompanha a Roberta de perto e tem lutado para que o caso ganhe espaço. É preciso contextualizar o como esse caso se tornou, houve o conhecimento público desse caso, né? Porque o que aconteceu com Roberta corria um sério risco de não vir à tona, não vir a conhecimento público, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo através das redes sociais de outros colegas trans que divulgaram que tinha uma companheira que estava sendo socorrida naquele exato momento por seu corpo ter sido queimado, né? Então, assim, já começa por aí o fato de a gente saber informalmente, né, através de colegas em comum que a gente tinha, né? E aí eu usei minhas redes sociais para repercutir o fato, porque é isso que acontece, né? Muitas vezes é uma violência contra a população LGBTIA+, contra a população trans, que muitas vezes é invisibilizada, né? Não é notificada. Por pouco, o caso de Roberta quase que se torna mais um, né? Mas por coincidência a gente conseguiu publicizar o caso de Roberta e é um dos casos que demonstra a violência LGBTQIA+, que a gente está exposta, né? Nesse país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, inclusive, há mais de 10 anos. Casos como o da Roberta são mais comuns do que a que a gente pode imaginar, porque a gente tem uma cifra oculta, né, de violência contra a população LGBTQIA+, que nem sequer chega ao conhecimento da gente, né? Enquanto a gente está aqui conversando e batendo esse papo, com certeza tem outras violências LGBTI-fóbicas ocorrendo e a gente nem sequer vai ter conhecimento sobre isso, né? Em pleno mês do orgulho LGBTQIA+.
nossas vidas são banalizadas, né? A gente já tinha um contexto de vulnerabilidade antes da pandemia, né? E chega essa pandemia do coronavírus que traz, junto com ela, uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária e vulnerabiliza ainda mais as pessoas ou os grupos vulneráveis que já estavam em condição de vulnerabilidade antes, né? Incluindo a população LGBTQIA+, incluindo pessoas moradoras de rua, incluindo pessoas negras, né? Interessante que Roberta tem esses 3 perfis, né? É uma mulher trans, LGBTQIA+, uma mulher negra e também moradora de rua, né? Em muitos aspectos desassistida pelas autoridades públicas, desassistida pelas autoridades governamentais. A gente tem aí um país, como eu tinha falado, líder na violência contra a população LGBTQIA+, e o quanto antes, né, antes que a gente tenha mais mortes e violações de direitos, que vem acontecendo constantemente, é necessário que a gente evite, né, esse genocídio praticado contra a população LGBTQIA+. Inclusive, a gente figura no ranking à frente de países que criminalizam a própria diversidade. Então, assim, países árabes, via de regra, do norte da África ou do Oriente Médio, mesmo a gente não tendo na nossa legislação penal a criminalização da diversidade, como muitos países, né, do Meio Oriente, ainda assim a gente é campeão na violência e no extermínio dessa população, pelo discurso de ódio, pela violência, mesmo hoje o Supremo considerando o crime de LGBTfobia equiparado ao crime de racismo, ainda assim a gente continua figurando no topo dessa lista vergonhosa. O grau de violência que a gente tem até hoje é justamente também, além do preconceito e da discriminação histórica numa sociedade machista, misógina e patriarcal, mas é intensificado pela falta de pessoas LGBTQIA+, em espaços de tomada de decisão, em espaços de legislativo, em espaços de executivo, em espaços do poder judiciário, porque é isso, né? A ausência de pessoas LGBTQIA+, nesses espaços cria vazios institucionais, cria vazios legais que terminam por fomentar a violência ou terminam por desproteger essa população tão vulnerável, né? Então, assim, como é que a gente faz, né, para preencher esses vazios legais? Como é que a gente faz para ter esse protagonismo também nesses espaços de tomada de decisão, seja no poder legislativo, no poder executivo, para que a gente possa estar fazendo política pública que combata esse tipo de atitude discriminatória e preconceituosa contra a população LGBTQIA+, para que a gente tenha um sistema legal, um sistema judicial que ampare, né, os nossos corpos, que ampare as nossas vidas com mais eficácia. A gente tem hoje uma realidade em que nosso direito, né, o direito da população LGBTQI+, é um direito que não é legislado, né, um direito que é judicializado. Muitas das decisões, muitos dos avanços que a gente conseguiu foi através do Supremo Tribunal Federal e, em termos de legislação no Congresso Nacional, a gente tem muita coisa pendente, né, que diante do conservadorismo da Casa Legislativa em âmbito federal, a tendência é continuar por um bom tempo, infelizmente ainda engavetada, né? Ele recorre por poder judiciário, constrange o poder judiciário e através do poder judiciário que a gente tem, né, pelo STF, a cidadania garantida, assim, entre aspas, né, mas em poucas parcelas, porque a gente ainda não conseguiu a cidadania plena. A gente tem uma cidadania judicializada e em suaves prestações. Para a gente conseguir a cidadania plena ainda está um pouco distante. Roberta se junta a Maria Eduarda, Camila, Bebê e tantas outras mulheres travestis e transexuais que em junho de 2021, mês do orgulho LGBTQIA+, foram vítimas de uma violência que só cresce no Brasil, a transfobia. E digo mais, para mulheres como Roberta, que é transexual e negra, em situação de rua, esse tipo de violência é ainda mais recorrente. Quem diz isso não sou eu, não é o Item Mais, não é a CNN. É a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que faz um levantamento anual sobre o assunto. Em 2020, 78% das mulheres travestis e transexuais mortas no país eram pardas ou pretas. Para ajudar a explicar esses números e entender por que a transfobia não cessa no Brasil, conversamos nesse episódio com a Amanda Souto Baliza. Ela é advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Goiás.
Amanda, muito bem-vinda ao Item Mais. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigada. Sempre um prazer estar podendo conversar. Ainda mais um podcast que é tão legal e relevante. Que bom, Amanda. Prazer vai ser nosso para a gente detalhar um pouquinho essa realidade. Inclusive trazendo aqui números do último levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Segundo esse levantamento, 175 travestis mulheres trans foram mortas em 2020, o que representa uma alta de 41% em relação ao ano anterior. O que explica esse aumento de casos, Amanda? Falta de políticas públicas para combater a violência, falta de campanhas educacionais e até mesmo incentivo ao preconceito por muitas autoridades públicas de relevância nacional, né? Que é muito triste. Hoje, quando a gente fala de legislação, por exemplo, nós não temos nenhuma lei federal que conceda direitos ou proteções à população LGBTI+. Quando a gente pega a população trans especificamente, é uma população muito vulnerabilizada. E todas essas questões acabam refletindo na violência, que só aumenta, por sinal. Você fala na necessidade de uma legalização maior, quando a gente olha o nosso aparato legal. Quais são as políticas públicas de fato que são necessárias que transcendem a questão da legalização, da criminalização? É uma questão muito complicada porque hoje nós não temos nem dados oficiais. Quando você pega, por exemplo, o Anuário da Violência, lá na página 107, que trata da violência contra a população LGBTI+, muitos estados nem têm esses dados. Então, quando existe essa ausência de dados, fica muito difícil de cobrar políticas públicas, porque os gestores vão falar assim, olha, não tem dados, como é que a gente vai fazer uma política pública? Não se faz política pública sem dados. Esse é um grande problema. Na minha atuação pela sociedade civil, pela Aliança Nacional LGBTI, nós temos um programa que tem feito esse mapeamento de como é a realidade de cada estado. E nós identificamos 3 tipos de estados até agora. Alguns estados que possuem um sistema das polícias que não registra a motivação do crime, não registra orientação sexual e não registra identidade de gênero. Então, nesses estados, não tem como você saber estatisticamente qual foi a motivação do crime e não tem como você saber estatisticamente o perfil da vítima. Alguns outros estados possuem esses campos, só que por algum problema no sistema, esses dados não são armazenados e não geram estatística. E outros estados possuem esses campos e o sistema é capaz de armazenar os dados, só que os servidores públicos subutilizam os campos. Então, os dados são subnotificados. Esse é um problema muito sério, porque sem dados oficiais a gente não tem como criar políticas públicas, a gente não tem como nem exigir de forma contundente do Estado, porque nós não sabemos exatamente onde está. E aí a gente acaba tendo que fazer esse levantamento pela própria sociedade civil. Nós temos hoje os relatórios da ANTRA, o relatório do Grupo Gay Bahia, que são relatórios muito importantes, mas também é necessário que existam relatórios do poder público. Pois é, a gente acompanha relatórios independentes. O poder público, então, ausente no que se refere a essa questão. O que explica essa deficiência, Amanda? É a falta de um olhar mais atento ou é simplesmente uma questão de falta de gestão no que se refere aos LGBTQIA+? Por um lado, existe a questão do próprio preconceito que existe em nível institucional também. Hoje a gente consegue enxergar isso muito bem. Mas existe a questão da falta de capacitação dos servidores, que está ligada a essa questão do preconceito institucional, né? Muitas vezes, quando a gente vai conversar com servidores dentro dos estados, eles falam assim, eu fico sem jeito de perguntar, porque ainda existe esse tabu, né? Eles pensam que a pessoa vai se ofender se perguntar a motivação do crime, se perguntar a orientação sexual, essas coisas. Isso a gente está falando dos estados que é possível ter a captura desses dados, né? Outros estados, eles estão tão atrasados que nem existe essa questão de ter a possibilidade de registrar os dados, o que é muito ruim. Na Aliança, a gente tem esse programa que chama Cumpram-se as Decisões do STF, que é um nome muito sugestivo. E a gente tem feito esse contato com os ministérios públicos, defensorias públicas, secretarias de segurança pública por todo o Brasil. E acaba que a gente encontra na área da segurança pública esse tipo de deficiência, principalmente relacionada ao sistema e também à capacitação dos servidores. Amanda, você falou de STF. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da LGBTfobia. Na prática, o quanto essa medida tem sido eficaz para coibir esse tipo de crime? A decisão do STF é uma decisão muito bonita e muito importante, mas ela tem sido aplicada de maneira muito tímida. Eu só tenho conhecimento de uma condenação no Brasil inteiro até hoje por LGBTfobia depois dessa decisão. A decisão foi no dia 13 de junho, completou 2 anos agora, e a gente só tem uma condenação, que foi o caso daquela moça trans lá em Alagoas que foi expulsa do banheiro de um shopping. O segurança ele foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão e 10 salários mínimos de multa. E esse caso,
ele tem um detalhe muito peculiar também, que ele teve uma grande visibilidade na mídia e houve a figura do assistente de acusação, né, que é quando a parte, ela assistida por um advogado, atua como assistente de acusação e ajuda o Ministério Público na condução desse processo. Então é um exemplo muito fora da curva, é um exemplo que acontece de maneira muito rara, porque muitas vezes as vítimas não têm a condição de contratar um advogado. Então nesses 2 anos nós tivemos somente uma condenação, e foi uma condenação que teve uma grande visibilidade na mídia, o caso teve uma grande visibilidade na mídia, e a pessoa ainda estava assistida por um advogado, que não é a regra geral do que acontece. Então, assim, a decisão do STF é muito boa, mas ainda falta que ela seja aplicada de fato na prática. E por onde temos que começar essa mudança para que a decisão do Supremo Tribunal Federal possa ser vista na prática? É preciso que as instituições reflitam bastante sobre isso, principalmente as que estão ligadas à questão da segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, às vezes a Secretaria de Justiça, quando a gente fala do sistema carcerário especificamente, mas o Ministério Público também, todas as instituições, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Quem pode denunciar alguém é o Ministério Público. Então, se nesses 2 anos só houve uma condenação, isso só pode significar 2 coisas. Ou o Brasil é um país perfeito, que quase não tem violência contra a população LGBTI, ou que estão denunciando o povo. Eu não acho que é a primeira opção. Estamos falando de violência contra mulheres trans e acompanhamos alguns avanços no que se refere ao combate à violência contra a mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Há um esforço para que essas políticas de combate à violência contra a mulher também prevaleçam contra as mulheres trans? Olha, a Lei Maria da Penha, desde 2016, a gente já tem identificado muitas decisões no Brasil que ela é aplicada para a proteção de mulheres trans. Isso é uma coisa assim que meio que se pacificou na jurisprudência. Existe um projeto de lei no Senado que quer colocar dentro da lei a possibilidade de aplicação daquela lei para mulheres trans. O que acontece é que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que as medidas protetivas não se aplicam a mulheres trans. Mas isso foi um caso isolado e que é muito triste e que eu espero que seja reformado nas cortes superiores, porque foi contra toda a jurisprudência que já tem sido consolidada em território nacional. A Lei Maria da Penha, ela fala que é uma questão de violência de gênero, ela é muito clara. Então, quando um tribunal vai contra esse entendimento prévio, quando o tribunal vai contra a própria letra da lei, que ela é muito clara em falar que é uma violência de gênero, é um retrocesso muito grande. Então, a gente precisa de legislações específicas para a população LGBTI+, mas até então a Lei Maria da Penha tem sido aplicada sim para mulheres trans. Essa questão de São Paulo foi um retrocesso, eu espero que seja corrigido. Amanda, a gente está falando bastante da violência contra mulheres trans. Como é que essa violência se expressa? Quais são as várias formas que as mulheres trans acabam sendo vítimas? É uma violência que começa desde a infância, né? Muitas vezes as pessoas se descobrem já ali com 12, 13 anos. Quando você pega o relatório da ANTRA, por exemplo, a estimativa de idade que as pessoas trans são expulsas de casa é aos 13 anos. Então você já começa essa questão da expulsão de casa, em muitos casos. Aí também tem a questão do bullying na escola, que já é um outro tipo de violência, que força a evasão escolar. Existe um estudo chamado Juventudes na Escola, um estudo de 2015, feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais em parceria com o MEC. Nesse estudo, eles entrevistaram os alunos e quase 20% dos alunos falam abertamente que não gostariam de ter colegas LGBTI+ na sala de aula. Agora você pensa, 20% são os que têm coragem de falar que não gostariam de ter. Isso sem contar os preconceitos velados que existem, né? Isso acaba refletindo na evasão escolar, o que vai implicar na falta de qualificação, e o acesso ao mercado de trabalho vai ficar mais difícil. Essa pessoa que não teve acesso à qualificação porque sofreu um bullying na escola e foi obrigada a evadir ou foi expulsa de casa ou qualquer questão que seja, ela vai ter uma dificuldade muito grande em encontrar um emprego, porque já existe a questão do preconceito. E aí você junta o preconceito com a falta de qualificação porque aquela pessoa não teve acesso às mesmas oportunidades. Essa pessoa vai ficar desempregada e muitas vezes tem que recorrer à prostituição. Na prostituição, muitos dos tipos de violência acontecem. Violência sexual, violência física, até a morte. E isso a gente está falando assim de maneira geral. Quando você coloca recortes, aí fica muito mais complicada a situação. Uma mulher trans ou travesti negra, por exemplo, periférica, em situação de rua, quando você vai adicionando esses recortes, a situação da violência vai se tornando muito mais grave. Porque a pessoa, ela passa a enfrentar a transfobia, mas ela passa a enfrentar o racismo também e todos os outros tipos de preconceitos que existem na nossa sociedade. Inúmeros desafios
desafios, Amanda, que você relata pra gente, aí chegou mais um, desde o ano passado, pandemia. Como é que a pandemia afetou essas mulheres? Olha, a pandemia ela afetou de maneira muito negativa muitas pessoas. O que acontece é o seguinte: quando o isolamento social força as pessoas a ficarem em casa, principalmente as mais jovens, elas são obrigadas a conviver com a família um tempo maior. E às vezes a família não aceita, e aquele preconceito é destilado todos os dias e a pessoa começa a não ter a paz dentro de casa. E paz dentro de casa é uma coisa que é importante demais. A casa tem que ser um lugar de paz. Isso a gente está falando das pessoas que estão numa situação assim, até mais confortável, né? Que têm uma casa. Mas existem muitas meninas, por exemplo, que vivem em casas de prostituição e acabaram sendo expulsas da casa de prostituição quando pegaram Covid. E aí passam a viver em condição de rua. Então são muitos desafios nesse sentido que acabam perpetuando essa violência que é tão cruel na nossa sociedade. Amanda, a gente falou aqui de políticas públicas, de leis também voltadas para os LGBTQIA+. O que falta para avançarmos mais no que se refere ao combate à transfobia? Falta vontade política. Essa é uma questão muito séria. No Congresso Nacional nós não temos nenhuma lei federal aprovada nesse sentido. Nós temos projetos de lei interessantes, mas que hoje não existe uma formação do Congresso que seria capaz de aprová-los. Hoje nós não temos a frente LGBTI, nós precisamos de 197 assinaturas de parlamentares para conseguir isso, que é uma luta que a gente tem tido também na sociedade civil. E nós temos muitos projetos, inclusive perigosos, né, que é a questão da violência institucional. A gente precisa reverter essa situação, a gente precisa reverter isso no legislativo principalmente, porque é muito ruim quando a gente depende tanto do judiciário, porque o judiciário ele dá as decisões, mas uma lei seria melhor, entende? E acaba que o nosso cenário no legislativo não é muito favorável. Tem trabalhado na agenda legislativa federal e tem projetos ali que são assustadores, assim, são projetos que querem praticamente institucionalizar a violência contra a população LGBTI. Isso é muito difícil. Quando a gente pega, por exemplo, de 2015 para cá, antes de 2015, era muito comum que você tivesse leis que usassem o termo gênero, por exemplo. A Lei Maria da Penha ainda é uma lei que usa o termo gênero. Agora, quando você pega os dados de pesquisa do Google, você vai ver que a partir de 2015, houve um aumento muito grande nas buscas pelo termo ideologia de gênero, que é uma coisa que nem existe, né? E a partir desse fantasma que criaram da ideologia de gênero, as leis passaram a excluir a palavra gênero para excluir das proteções sociais as pessoas trans. Por exemplo, na lei de feminicídio, a redação original do projeto de lei falava que era uma violência de gênero. E aí, por meio de uma emenda de redação, mudaram para falar que é uma violência de sexo. Isso aconteceu também na lei de stalking e na lei de violência política contra mulheres. Então, existe um movimento no legislativo que é justamente para apagar as pessoas trans das proteções sociais. Isso é muito grave, porque a gente está partindo de uma violência estrutural do país e passando para uma violência institucional no Estado. Isso é muito sério. E aí a gente tem que recorrer ao judiciário para corrigir essas malevolências do legislativo. E aí, para a gente encerrar, Amanda, até um recado para quem está acompanhando esse episódio do Item Mais, nosso papel da sociedade. Como é que a sociedade pode atuar para mudar essa realidade? A sociedade, principalmente a sociedade civil organizada, tem que exercer um papel de controle social. É o que nós temos feito bastante. É uma luta muito difícil, mas é necessária. É preciso que a gente cobre os nossos governantes, é preciso que a gente trabalhe com a questão da litigância estratégica. É muito necessário que a gente use todos esses mecanismos de controle, seja uma cobrança, seja o voto é muito importante também. E, eventualmente, a gente tem que recorrer ao judiciário, né? Na Aliança, nós entramos com uma ação no TRF da Terceira Região contra a União por aquela entrevista do ministro da Educação. E nós conseguimos uma condenação em primeira instância, o que é uma forma de controle social também. A gente não pode simplesmente aceitar que as autoridades propaguem os preconceitos, que as autoridades normalizem toda essa violência que existe. Ninguém deveria fazer isso, né? Quando parte de uma pessoa que tem um amplo poder de difusão, quando a pessoa tem um grande poder de influência, é muito ruim. Então a sociedade ela tem que atuar tanto nas cobranças, se for possível, a litigância estratégica e também o estudo, a convivência, porque muitas vezes a convivência quebra o preconceito. Muitos dos preconceitos eles vêm de estereótipos que foram criados no decorrer dos anos. E quando as pessoas elas passam a conviver com o diferente, quando as pessoas passam a entender que o diferente não é um bicho-papão, acaba que aqueles preconceitos vão sendo quebrados e isso ajuda a sociedade a melhorar um pouco.
Amanda, tomara que a sociedade faça a sua parte, é o que a gente sempre espera. Muito obrigada por essa conversa, foi muito bom te receber aqui no Item Mais. Obrigada eu. E assim encerramos o Item Mais de hoje e nós, enquanto sociedade, vamos respeitar o próximo. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.